Shalom, minha gente, estamos de volta com mais uma edição do seu programa Presença, um programa de todas as semanas que proclama o Evangelho do Reino de Deus. É uma alegria imensa estar com você, ter a sua companhia. Fique conosco para mais esta reflexão e ainda estaremos falando sobre família e hoje com o tema Restaurando o Culto Familiar ou o Culto da Família. Quero dizer da nossa alegria de tê-lo conosco. E hoje eu estarei dando um pequeno testemunho em cima do tema já apresentado. Eu sou o apóstolo J. Moura, da Comunidade Batista Shalom Internacional. Vamos ler antes o texto bíblico básico, que está em Gênesis 9, verso 1, que diz: E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Que maravilha este projeto de Deus para a família, restaurando o culto da família, ou o culto familiar. Eu quero aproveitar para dar um pequeno testemunho de como o culto familiar pode influir na experiência com Deus, não só na vida dos pais, mas também na vida dos filhos. Eu me converti quando ainda era um adolescente, com 15 anos de idade. Dos 9 anos acima, eu comecei a ler a Bíblia, porque eu fui criado parte da minha adolescência com os meus avós. O meu avô, Antônio Landim de Moura, de saudosa memória, ele usou um artifício comigo muito interessante. Ele dizia: meu filho, eu estou com a vista ruim, não estou conseguindo enxergar nem com meu óculos. Você já sabe ler? Leia para mim aqui a Bíblia. Ele me pedia para ler a Bíblia. Olha bem, ele não frequentava a igreja, mas ele lia a Bíblia com regularidade. E ele me mandava ler especialmente nos evangelhos, começando com o evangelho de Mateus, não é? Depois que eu lia aquele capítulo para o meu avô, ele me perguntava: você entendeu? Eu falei: não entendi não. Então deixa eu te explicar. Aí ele ia me explicar as lições do Divino Mestre. Ele chamava Jesus do Divino Mestre. E aquelas lições ficaram gravadas dentro de mim. Só existia um assunto que eu não interessava muito. É quando o Evangelho de Jesus falava do inferno, da condenação eterna, da eternidade, da separação das ovelhas e dos bodes. Eu não gostava disso de jeito nenhum. Eu tinha um medo de morrer que vocês não têm ideia. Eu sei que muita gente boa está aí na mesma condição que eu, antes de ter Jesus no meu coração. Mas o certo é que meu avô me ensinava dizendo o seguinte: olha, Deus não quer que você vá para lá. Olha o que Jesus disse: o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Você não é diabo e nem é anjo do diabo. Então você é criatura de Deus e pode se tornar filho de Deus em Jesus Cristo. E essas verdades que meu avô me ensinou ficaram gravados lá dentro do coração daquele adolescente. Mais tarde, eu continuei lendo a Bíblia, apreciando muito as lições, especialmente do Novo Testamento. Eu não gostava de ler o Antigo Testamento. E aos 15 anos de idade, eu voltei a morar com meus pais a partir dos 12 anos, e aos 15 anos eu estava vivendo uma alta crise, uma crise imensa existencial, morando já na cidade de Goiânia. E ali havia alguma coisa que me marcava profundamente. Era o meu pai, que pelas madrugadas ele levantava muito cedo, às 4, às vezes às 5 horas da manhã, e a primeira coisa que ele fazia era o culto doméstico. Como a minha mãe não era convertida ainda, e nem eu, como filho mais velho, nem meu irmão, nós éramos 2 apenas naquela época, depois é que nasceram os outros, então a gente não participava do culto. E ele fazia sozinho, cantava os hinos do cantor cristão, lia a Bíblia e orava, abençoando a família, abençoando o lar. Para você ter uma ideia, só um pequeno testemunho. Eu aprendi quase todos os hinos do cantor cristão através dos cânticos do meu pai pela madrugada. Ele cantava todos os hinos do cantor cristão.
Até hoje estão gravados dentro de mim. E as lições são profundas, sabe por quê? Porque são bíblicos, são hinos bíblicos, diferentemente de muitos dos cânticos que temos hoje, que tem muito ritmo, tem muita música, mas tem pouco conteúdo bíblico. Infelizmente, é assim que eu vejo. Agora, veja bem, Deus quer restaurar os lares. Há muitos lares em crises, há muitos lares não funcionais, famílias disfuncionais. E o Evangelho de Jesus, ele mostra claramente que o lar foi criado por Deus, é um projeto de Deus para a felicidade do gênero humano. Não só do marido, não só da mulher, não só dos filhos, mas de todos. E aqui está o projeto de Deus. Diz a Bíblia que Deus abençoou a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Deus quer abençoar a sua família, mas para isso é preciso buscar comunhão com Ele. Não há nada que substitua o culto, a gente falava antigamente, doméstico, o culto da família. Nem as células substituem o culto da família, porque as células trazem outras pessoas que não são da família. Pode ser da família cristã, da família da fé, que é a igreja, mas não da família biológica. Então é fundamental a oração em família, em conjunto. Os lares convertidos ao Senhor devem praticar isto. Mesmo que haja um só membro da família que é convertido ao Senhor, este deve fazer o seu culto pessoal, familiar, intimista, fechando a porta do quarto, como disse Jesus. E a Bíblia diz que teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Vamos trazer a presença de Deus, a presença de Jesus Cristo para as famílias. E, consequentemente, muitos dos problemas que acometem e destroem a família haverão de desaparecer, porque a bênção do Senhor é que não acrescenta dores. Fique com esta palavra e que Deus o abençoe. Venha ouvir mais desta palavra poderosa de Deus para alicerçar seu lar nas palavras do Senhor e no propósito dele para a sua vida. Finalizando, te abençoamos dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a sua paz, hoje e sempre, por nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo programa, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.